Quanta gente, né? Eu queria saber onde andam os homens. Mas é uma porcentagem mínima, né? Onde eu vou é só mulher. Só mulher. Televisão, jornalismo, tudo mulher. Hospital, tudo mulher. Em todo lugar. Acho que os homens estão no bar, são camelôs ou estão presos na cadeia, porque não desapareceram. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre como eu acho que está organizada a saúde pública no Brasil, porque isso vai emendar depois com como eu penso que deve ser o papel do farmacêutico, ou da farmacêutica. Olha, eu sou formado há muitos anos. Quando me formei, acho que nenhum de vocês tinha nascido ainda. E fiz medicina, me formei aqui em São Paulo, na USP, e fiz residência no Hospital das Clínicas e depois exerci a profissão até agora. Nós éramos um número muito pequeno de médicos, muito pequeno mesmo. Nós tínhamos 100 vagas na USP, tínhamos 80 vagas na Unifesp, 80 vagas na Faculdade de Medicina de Sorocaba e mais 80 na Faculdade de Ribeirão Preto. E acabou. Esses eram os médicos formados no estado de São Paulo, que era o estado mais rico e que mais tinha vagas para medicina. Um número tão pequeno de médicos, nós não tínhamos qualquer problema, ninguém pensava que pudesse ficar desempregado. Né? Todo mundo sabia que se formando tinha trabalho para fazer, à vontade, etc. Né? Só que como era a medicina naquele tempo? Quais eram os problemas de saúde pública que nós enfrentávamos? Era esquistossomose, nós tínhamos malária, doença de Chagas, filariose, desnutrição, havia fome no Brasil. Não estou falando do Brasil remoto, estou dizendo do Brasil na cidade de São Paulo. No Hospital das Clínicas, na pediatria, nós tínhamos uma enfermaria para desnutridos. E chegavam essas crianças, São Paulo nessa época estava recebendo um grande número de imigrantes que vinham do Nordeste especialmente, mas também do interior do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, etc., que vinham para cá e foram se acumulando na periferia da cidade. Só para dar uma ideia para vocês, final dos anos 60, São Paulo crescia 300 mil habitantes por ano. Ou seja, a cada 3 anos aumentava praticamente 1 milhão de pessoas aqui vivendo nas condições mais precárias que se podia imaginar. A saúde naquele tempo como era? Aqueles que trabalhavam com carteira assinada tinham direito ao atendimento pelo Instituto Nacional da Previdência Social, que era o antigo INPS, mas só os que tinham carteira assinada. Os que não tinham carteira assinada não tinham direito a nada. Em muitos eles eram, você via no prontuário, vinha um carimbo indigente. Eles eram considerados indigentes. Agora, quem eram eles? Eles eram todos os trabalhadores informais, todas as mulheres que não tinham maridos dependentes do INPS, toda a população rural do Brasil, e o Brasil tinha uma população rural nessa época que era mais da metade da população brasileira, não tinha direito a nada. Eles ficavam dependentes da caridade pública, maioria tratados nas santas casas de misericórdia espalhadas pelo país. Bom, aí chegou em 1988, apareceu um bando de visionários que falou, não, o Brasil tem que dar saúde para toda a população, tem que acabar com essa coisa aí, né? Todo brasileiro tem que ter direito à saúde. E aí pressionaram os deputados constituintes na época e colocaram na Constituição de 1988 um artigo que dizia: saúde é um dever, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Muito bem. O povo diz, mas eles fizeram essa lei, colocaram na Constituição, mas não disseram de onde vinha o dinheiro. E não podiam dizer mesmo que não existia esse dinheiro. Foi a criação do SUS é que forçou a alocação de verbas para que o sistema pudesse começar a funcionar.
O SUS tem uma péssima fama, né? Quando você fala no SUS, as pessoas dizem, aquele pronto-socorro lotado de gente, o filho lá com a mãe, minha mãe está aqui há 4 horas, está sofrendo, ninguém atende, isso é uma bagunça. E essa é a imagem que fica do SUS. Só que eu queria dizer para vocês o seguinte, não há nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tenha ousado oferecer saúde pública para todos, gratuita para todos. O Brasil é o único exemplo de um país com mais de 100 milhões de habitantes que oferece saúde pública. Aí você vai dizer, bom, mas essa qualidade da saúde pública, olha, compara o Brasil com a Inglaterra, compara com a Holanda, com a Alemanha, como lá tudo bem, os doentes são atendidos, está tudo ótimo, né? Tudo bem, os hospitais bem equipados e tal, é verdade. Agora, são países pequenos, com uma população pequena, com muito dinheiro e uma população com nível educacional alto. Aí eu, com dinheiro, para atender uma população pequena de alto nível educacional, até eu organizo. Vai organizar aqui 210 milhões de pessoas, país continental, tremenda desigualdade social, uma biodiversidade enorme, vários países de dentro do mesmo país. Eu tirei uma foto agora com um grupo do Pará, eu conheço, a Amazônia ninguém conhece bem, mas eu já fui muitas vezes para lá. A Amazônia é enorme, imensa. E compara o serviço de saúde que é oferecido para os ribeirinhos naquela localização com a periferia de São Paulo, com o interior de Goiás, são realidades completamente diferentes. Quando a gente fala no SUS e pensa naquele pronto-socorro lotado, não leva em consideração o seguinte fato: se os serviços de saúde fossem bem organizados, 90% daquelas pessoas não tinham que estar naquele local. O que acontece? Como o sistema é desorganizado, você pega alguém com dor de garganta, ele vai na unidade básica e diz, olha, hoje não tem médico aqui, vamos marcar uma consulta para você para daqui a 10 dias. Ele fala, daqui a 10 dias eu sarei ou morri. Ele vai para o pronto-socorro. Mas não tem cabimento um pronto-socorro, por exemplo, do Hospital das Clínicas, ficar aí atendendo dor de garganta, quando chega alguém politraumatizado, alguém com um problema mais sério de saúde, e estão os médicos e todo o serviço funcionando para atender pacientes que poderiam ter sido tratados na origem. Mas o Brasil tem o maior programa de vacinações gratuitas do mundo. Ninguém vacina tanta criança quanto nós vacinamos. O Brasil tem o maior programa de transplantes de órgãos mundial. Nós temos aqui um hospital que fica aí na Vila Mariana, que é o chamado Hospital do Rim. O Hospital do Rim é o hospital que mais faz transplantes no mundo. São 900 e tantos transplantados por ano. O segundo lugar é um hospital do interior dos Estados Unidos, eu não lembro qual é a cidade, com 200 e poucos transplantes por ano. Quer dizer, nós temos essas ilhas de excelência que as pessoas não dão valor. O programa de AIDS brasileiro foi considerado o tempo todo o programa mais importante do mundo inteiro. No Brasil, a partir de 1997, 98, nós passamos a tratar todos os HIV positivos, gratuitamente. Vai lá na unidade de saúde, sai de lá com os remédios, com os medicamentos, leva para casa e toma. Isso mudou o panorama da AIDS no mundo, não é só no Brasil. Porque o que acontece? Se você trata com os remédios que nós dispomos hoje, os medicamentos que nós dispomos hoje, você neutraliza a carga viral. E aí essas pessoas não transmitem o vírus. Em 1996, nós tínhamos a mesma prevalência do HIV do que a África do Sul. Nós começamos a distribuir a medicação gratuitamente, eles não. Hoje na África do Sul, 10% da população adulta está infectada. Se nós tivéssemos 10% da população brasileira infectada, nós teríamos aí 18, 19 milhões de brasileiros HIV positivos. Nós temos 800 mil. Não são poucos, mas não são 19 milhões.
As pessoas não têm ideia como o sistema funciona. Você sofre um acidente, alguém liga, aparece o resgate ali. Quem é que está chegando? Obrigado. Quem é que está chegando ali? Quem está chegando é o SUS. O resgate é do SUS e existe em todas as cidades brasileiras hoje, as cidades de médio e grande porte. Nós temos, você vai ao hospital Albert Einstein, toma uma transfusão de sangue. Quem garante a transfusão de sangue ali? É o SUS. É o SUS que garante. O desafio, o tamanho do desafio é enorme, enorme. Você dá saúde gratuita para 210 milhões de habitantes. E não são 210 milhões quaisquer. É uma população que envelhece, graças a Deus, né? Morríamos todos jovens, né, no passado. Hoje, morre uma pessoa de 70 anos na família, a gente diz que morreu moço, né? O meu pai morreu moço, tinha 70 anos. Agora, sabe o que dói? É que quando você analisa o progresso todo que foi feito nesses 30 anos de SUS, você vê que nós construímos um sistema que tinha tudo para funcionar, tudo para dar certo. Começa onde? Lá embaixo, na atenção básica, com o programa, com a estratégia saúde da família. O agente comunitário, que é uma pessoa que vive naquela comunidade, vai de casa em casa, ele vê as pessoas, ele mede a pressão, ele dá conselhos, ele explica como é que tem que tomar os medicamentos, e aí o que ele não consegue resolver, ele passa para os técnicos de enfermagem, que são geralmente 2 por equipe. Quando elas precisam de uma coisa um pouco mais detalhada, tem uma enfermeira e depois tem um médico. Então tem tudo na atenção básica, para dar esse atendimento inicial. E depois os casos, à medida que vão se complicando, aí tem que ir para o hospital local, e se for mais complicado, para o regional. E se for muito complicado, depender de uma tecnologia especial, tem que ir para os hospitais terciários, tipo o Hospital das Clínicas, tipo de tantos outros que existem pelo país. Está tudo pronto. É só fazer isso funcionar direito. Por que não funciona? Porque existem várias portas de entrada. O certo seria a porta de entrada começar ali, com a agente de saúde. Mas o que acontece? Se esse sistema não funciona, o doente vai direto para o pronto-socorro. E aí desarticula tudo. E aí forma esse quadro que nós vemos nas matérias de televisão. Como é que eu vejo o papel de vocês lá? Na saúde pública brasileira. Primeiro, procurar entender o que está acontecendo com a população. Qual é a faixa da população brasileira que mais cresce? É aquela que está acima dos 60 anos. Essa é a que cresce mais. Quantos daqui têm parentes próximos, eu digo, irmãos, tios, pais, avós, com diabetes? Levanta a mão, segura um pouquinho para quem está na frente e olhar para trás. E quantos têm parentes com pressão alta? Parece que eu perguntei quem quer aceitar Jesus, né? É todo mundo, né? Está claro quais são as 2 maiores epidemias brasileiras? Não é mais tuberculose, esquistossomose, chagas, não é mais. AIDS, temos 800 mil. Diabéticos, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia estima que existam 15 milhões de pessoas com diabetes. Pressão arterial elevada, deve haver muito mais, né? Cheio de gente aí andando na rua com 200 de glicemia e sem saber que tem a doença. A hipertensão arterial, nós chegamos aos 60 anos na população brasileira com pessoas hipertensas, homens e mulheres hipertensas. Metade da população brasileira acima dos 60 anos tem pressão elevada. Bom, lógico que isso vai ter repercussão. Essas doenças são tão comuns que a gente não dá mais bola para elas, né? Você encontrou um amigo, como é que está? Tudo bem? Quanto tempo? E a sua mãe? Está ótima, minha mãe está ótima. Aquele jeito dela, pressão alta, diabetes meio descompensado. Você fala, tua mãe está péssima, meu. Essas doenças são graves. Essas doenças evoluem de que jeito? Evoluem para
ataque cardíaco, AVC, cegueira, hemodiálise, né? Porque a insuficiência renal, os doentes acabam fazendo hemodiálise. Olha a confusão que nós armamos, olha a sobrecarga para os serviços de saúde pública. Essa sobrecarga não é suportável nem pelo SUS e nem pela saúde suplementar, nem pelos planos de saúde. Não é suportável, porque você tem uma população que vai envelhecendo. Isso aconteceu no Brasil em 50 anos, o que levou mais de 100 anos para acontecer na Europa. Nós pulamos etapas, estamos envelhecendo, estamos sobrevivendo mais tempo. E aí, como é que nós vamos tratar essas pessoas todas com doenças graves, com atendimento hospitalar caro e cada vez mais caro? Porque a medicina, se vocês forem pensar, é o único ramo da atividade em que a incorporação de tecnologia aumenta os custos do produto final. Em geral, você imagina quanto custava um computador, a tecnologia foi organizando, né? Hoje custa bem menos, né? Na medicina não existia ressonância magnética, agora existe, não existia PET, agora existe. Tudo isso vai sendo incorporado e aumentando os custos. Então, onde é que nós temos que agir? Nós temos que agir na atenção básica de saúde. É aí, nós temos que impedir que as pessoas fiquem doentes. Mas é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não é fácil por quê? Por causa da vida moderna. A vida moderna fez o que com a gente? Primeiro, encheu de trabalho, né? Encheu de trabalho. Eu era moleque e lembro que chegava às 6h30, assim, os homens começavam a chegar, descer do ônibus e chegar voltando para casa nesse horário. As mulheres não trabalhavam fora de casa, ficavam naquele servicinho leve, né, de cuidar das crianças, lavar roupa, fazer comida e limpar a casa, aquela coisa branda assim, né? Mas não trabalhavam fora de casa, portanto não colaboravam para o orçamento familiar. Uma pessoa só trabalhava e sustentava a família, com vários filhos, né? Porque a natalidade era muito mais alta do que é hoje. Quer dizer, essa era a realidade naquele tempo. Hoje, o homem vai para um lado, a mulher vai para o outro, os dois trabalham o dia inteiro, os dois voltam para casa, a mulher fica mais sobrecarregada, mas o homem também tem que ajudar um pouco com as crianças. Ficou muito complexa a vida moderna. E nessa vida moderna, você não tem tempo. As pessoas não têm tempo para se cuidar. Eu vou pegar um exemplo de uma coisa bem simples. Andar. Andar se aprende quando é pequeno, cai, levanta, cai, depois não esquece mais. Vocês lembram como era? Você vai pôr um pé na frente do outro e vai se deslocando, né? Vou fazer uma pergunta que exigirá a honestidade de vocês. Não sejam pessoas mau caráter, respondam com honestidade. Vamos pegar então a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Qual é? Andar 30 minutos 5 vezes por semana. É isso que ela diz para todos. No mínimo 5 vezes 30 minutos. Quantos daqui obedecem à Organização Mundial? Levante a mão. Com honestidade. Deixa eu ver, não estou vendo ninguém. Olha, vocês estão na lateral, estão vendo melhor aí. Não dá 5%, dá? Não dá 5%. 95% das pessoas aqui presentes ficam na vagabundagem total. Não andam 30 minutos, o dia tem 24 horas, e nem é 7 dias da semana, 5 dias já estaria bom, não anda. E aí nós temos um problema duplo aí, que é o seguinte: quanto tempo eu tenho, hein? Porque eu estou falando e não... Tem os dois, estão marcando 000 aqui, os dois. Fico à vontade. Tá bom. Vocês têm até 6 horas aí, normal? Muito bem. Olha, esse é o primeiro problema, né?
a vida sedentária. O mundo virou uma estrutura em que a gente pode ganhar a vida sentados. Isso não existia no passado. Pensa na época das cavernas aí, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Quem não saía para caçar e pescar e conseguir frutos para levar para a caverna, a família não sobrevivia, ele não deixava descendentes. Então tinha que andar o dia inteiro. Homens e mulheres e crianças andavam o dia inteiro, o tempo todo. Tinham que se deslocar para ganhar a vida. E como era a comida? Pouquíssima. A história da humanidade é a história da miséria. Aqueles aqui que são descendentes de europeus, os avós de vocês que viviam na Europa desenvolvida, França, Itália, Alemanha, Dinamarca, etc., passavam fome, tinha fome nesses lugares ainda. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, tremendo avanço na agricultura, avanço na tecnologia de preservação de alimentos, e nós começamos a ter comida farta e de boa qualidade. Qualquer pessoa da classe média hoje tem uma dieta mais nutritiva do que os nobres da Idade Média. Tem acesso a proteínas, tem frutas, tem verduras, tem acesso a todos os nutrientes. Bom, e aí? Aí a gente acaba comendo e ficando sentado. E o que acontece quando você come e passa o dia sentado? Você engorda. Na idade de vocês, tudo bem, o metabolismo ainda é mais acelerado. Vai passando o tempo, vocês vão ver, quando se chegarem aí pelos 30 anos e encontrarem os colegas da faculdade, que vocês estão bastante tempo sem ver, você vê que os homens começam a baixar o cinto da calça e aquela protuberância abdominal vai ficando cada vez maior. As mulheres são mais cuidadosas. Todos aqueles em que a genética é desfavorável ganham peso. No Brasil, 52% dos adultos têm excesso de peso. 52%. A maioria da população está na faixa de excesso de peso. Sendo que 20% já caem na faixa de obesidade mesmo. Então, 20% são obesos, 30% estão na faixa de excesso de peso. Quer dizer, nós temos praticamente a metade da população ganhando mais peso do que deveriam. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vocês viajam para os Estados Unidos, aqueles que daqui que foram para a Disneylândia, você chega na Disneylândia, é um festival de gordura, não é? É uma coisa absurda o tamanho daquelas pessoas. Lá, 75% estão com excesso de peso, sendo que 40% são obesos mesmo. E 10% da população americana são grandes obesos, aqueles que têm indicação de cirurgia para redução do estômago. E aí vem um outro conceito importantíssimo. Qual é o país do mundo que mais investe dinheiro na saúde? São os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Só para dar uma ideia para vocês, eles investem 17% do produto nacional bruto deles. Só que o PIB americano é de 19 trilhões de dólares, não é 19 trilhões de reais, 19 trilhões de dólares. 17% disso dá uns 3 trilhões e 500 bilhões. Só para dar uma ideia de grandeza, o Brasil investe, o governo federal investe em saúde no Brasil 180 bilhões de reais. Eles investem lá 3,5 trilhões de dólares. Pô, para investir uma grana dessas, quanto tinha que viver o americano médio? Quanto tempo ele tinha que viver? Pô, uns 120 anos, né? Pelo menos, né? Para justificar esse empreendimento todo, esse investimento todo. Sabe quanto é a expectativa de vida nos Estados Unidos? 78 anos. No Brasil, 76, com esse investimento ridículo. Em Santa Catarina, a expectativa... 30 minutos, tá bom. Em Santa Catarina, o catarinense, que é a expectativa mais alta de vida no Brasil, vive em média 79 anos. Ele vive um ano a mais do que o americano, com todo esse investimento maluco. Então, conclusão, gente, não é com dinheiro
Dinheiro é fundamental, mas não é só com dinheiro que você resolve o problema da saúde pública. Não é. No ano de 2017, a população americana passou a viver, a expectativa de vida da população americana caiu 1 mês em relação a 2016. E em 2018 caiu mais 1 mês. Quer dizer, eles estão com todo esse investimento vendo a expectativa de vida diminuir ano a ano. E não é pouco, é 1 mês por ano até aqui, se é que isso não vai ficar acelerado depois. Qual é a única alternativa que nós temos? A única alternativa é não deixarmos as pessoas ficarem doentes. E para isso o que nós temos que fazer? Nós temos que ver qual é o problema. Por que as pessoas ficam doentes? Um conceito que a medicina mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, é de que envelhecimento não é igual a adoecimento. Essa coisa de dizer, bom, minha mãe tem pressão alta, mas ela já está com 60 anos, não tem nada a ver com a idade. Ela podia ter 40 e já está com pressão alta, ou podia estar com 80 com pressão normal. É lógico que a genética não é igual para todos, mas nós temos que fazer esses controles, nós temos que fazer a nossa população viver com saúde, mais tempo e com saúde, não só por uma questão de humanidade, mas também por uma questão financeira, porque cada vez que alguém fica doente, os outros vão pagar a conta, não é? Eu vejo, e vocês devem ter essa experiência também, você vê o pessoal que tem plano de saúde, eu vou pedir um hemograma, eu sou oncologista, vamos fazer um hemograma, fala, não doutor, pede todos os exames, eu tenho plano de saúde. Ah, que bom, né? Você tem plano de saúde, pede todos os exames, ninguém vai pagar, você mesmo não vai pagar, porque a mensalidade vai subir com esse exagero. Eu recebi uma doente no consultório 2 ou 3 semanas atrás, que foi a ginecologista para um exame de rotina. Exame de rotina, né? Papa Nicolau, aquelas coisas. E ela voltou, veio para mim, disse, eu passei pela ginecologista, ela me pediu uns exames. E me deu um calhamaço, era uma coisa absurda. Eu olhei aquilo e falei, que é isso? Tive a paciência de olhar, de contar quantos exames, 83 exames. Para uma pessoa, uma moça saudável, tinha tido um câncer de mama 5, 6 anos atrás. Tinha dosagem de antimônio. Eu, como sou um médico antigo, não sei para que serve o antimônio. Eu sabia, no passado usavam para fazer para-choque de automóvel. Agora, se alguém aqui souber no corpo humano qual é a necessidade de antimônio, me avisa. E era o único exame alterado. E ela falou, pô, esse exame deu errado, deu mais alto, né? Eu falei, deu. E qual a importância disso? Eu falei, uma pergunta para a médica que pediu, não para mim, porque eu não tenho a menor ideia do que é isso. Nós conseguimos fazer a nossa população acreditar que fazendo exame nós vamos ter certeza de que a nossa saúde vai muito bem. Quantas pessoas vocês não conhecem que chega lá o amigo do seu pai, ele tá gordo, sedentário, fumante, e aí ele diz, fiz todos os meus exames, estão todos normais. Eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte, olha, 50 anos de medicina, eu cansei de ver gente morrer com os exames absolutamente normais. Não quero dar azar, não, né? Mas é assim que acontece. Aí entra o papel de vocês. Eu tinha uma história que eu gosto de contar, que tinha lá no bairro, eu nasci no Brás, aqui em São Paulo. Para quem é de fora, o Brás é um bairro operário, e ali, naquele tempo, na época da Segunda Guerra Mundial, vinham os italianos, principalmente, espanhóis e portugueses, e ficavam ali trabalhando nas fábricas do bairro. Tinha um farmacêutico lá, o seu Hugo. O seu Hugo era o médico do bairro. Eu não fui a pediatra, nenhum dos meus irmãos não foram, e nenhuma daquelas crianças que jogava bola comigo na rua o dia inteiro ali, foi ao pediatra. Não tinha pediatra. Se você sair do Brás, do lugar onde eu morei, e for a pé para a Praça da Sé, 30 minutos andando. Agora imagina, o Brasil era um país rural naquele tempo. 70% da população vivia no campo. Não dava um pediatra, um mísero pediatra,
para as crianças que moravam encostadas na Praça da Sé. O que era a saúde pública brasileira, imagina. Então, e ali quem era o médico do bar? Era o seu Hugo. Era queridíssimo no bar. Ele morava atrás da farmácia. Quando estava fechada a farmácia à noite, no domingo, você ia lá, batia, vinha lá o seu Hugo. As pessoas que, olha, meu menino está com cólica, não sei o que eu dou para ele. O seu Hugo orientava, dava o remédio, dizia que remédio tinha que comprar. Era um farmacêutico clássico. E isso que acontecia aqui no centro de São Paulo, praticamente, isso acontecia no país inteiro. Eram pessoas práticas, eles não tinham feito faculdade nenhuma, mas os mais velhos e adquiriram experiência. Lógico que eles iam fazer coisas erradas também, mas eles eram o único contato da pessoa com um sistema de saúde. Hoje nós temos a obrigatoriedade de ter um profissional em cada farmácia. Muito bem. Estamos usando bem esses profissionais? Não. Esses profissionais nós colocamos 5 anos de faculdade e aí nós colocamos lá em uma monstruosidade de trabalho burocrático para ele fazer. E ele ali tem que se virar do jeito que pode. Não é essa função. Não podemos fazer um profissional com 5 anos com a formação que vocês têm e deixar um cara na farmácia escrevendo, fazendo controle burocrático de receita, de não sei o que. Não é para isso que vocês estudaram. Eu tenho um doente, propus isso para uma rede de farmácias agora, talvez até dê certo. Eu tenho um doente com pressão alta. Como é que é a rotina da atividade? Ele chega no consultório, eu digo, olha, você tem pressão alta, está 16/12. Nossa, mas eu tomo remédio direitinho. Para quanto tempo você não vai ao médico? 1 ano e pouco. Por quê? Porque o médico não explicou para ele o que é pressão alta. O médico falou, está com a pressão alta, mas para não assustar, ele diz, olha, você toma esse remedinho aqui, esse remédio vai deixar a pressão em ordem. Ele acha que a obrigação dele qual é? Tomar o medicamento. Desde que ele tome o medicamento, está controlada a pressão. A gente sabe que não é assim. O medicamento que funciona para um paciente não funciona para outro. Quem é que vai controlar? Quem é que vai saber o que está acontecendo com esse doente? Mesma coisa o doente com diabetes. Você dá metformina, dá glibenclamida e manda embora. E ele acha que está tudo bem. Como é que ele sabe se isso vai controlar a pressão? Quem é que tem que fazer esse controle? É o farmacêutico. Por que é o farmacêutico? Porque eu prescrevo e vou ver esse doente daí a 6 meses. Mas todo mês ele vai comprar o remédio na farmácia, ou vai buscar o remédio gratuitamente fornecido pelo SUS. Esse é um momento, essa é uma oportunidade que não pode ser perdida. O certo seria o quê? Seria ter ou uma folha de papel antiga para quem está no interior, ou então ter um sistema que você controle a pressão. Ele marca a pressão, marca o valor. E quando ele voltar no farmacêutico, depois de 1 mês, ele vai ter ali o controle todo, ou de forma eletrônica, ou de forma analógica. Ele tem o controle. E não é que ele vai dizer, não, eu vou trocar a sua medicação e tal. Não, ele vai dizer, olha, volta para o médico. Na situação ideal, o farmacêutico discutiria com o médico. Falou, olha, essa medicação não está dando certo. Ou ele teve efeitos colaterais. Porque o doente, quando tem efeito colateral, ele para de tomar o medicamento. Ou então controlou a pressão. Ele falou, não vou tomar remédio o resto da vida. E para de tomar. Quem é que pode fazer essa vigilância que é absolutamente fundamental? Porque se ele controla a pressão, ele não vai ter ataque cardíaco. Vai ficar muito mais fácil o tratamento dele. E a qualidade de vida dele vai ser muito melhor. Então, essa é que eu acho a função. Essa discussão do consultório farmacêutico. Os médicos, acho que são a corporação mais corporativa de todas. São ciosos do papel deles, não querem, isso aqui é exclusivo, é só o médico que pode fazer. É ridículo. Acontece a mesma coisa com as enfermeiras. As meninas fazem 4, 5 anos de faculdade, algumas têm doutoramento, livre docência. E os médicos ficam ali, não pode fazer, não, isso aqui não é função delas. Isso... Se a gente fizesse, tudo bem, até talvez se justificasse. Mas nós não fazemos.
Esses profissionais vão atuar em outra área diferente, não vão disputar a área do médico, eles não estudaram medicina, mas eles podem fazer um trabalho que os médicos não são capazes de fazer, vão fazer melhor. Pega uma senhora de 75 anos, obesa, com diabetes, pressão alta, ela vai no cardiologista, aí ela passa pelo endocrinologista, aí ela passa pelo neurologista, cada um dá 2, 3 remédios. Vocês devem cansar de ver isso por aí, né? Quando você vai olhar, ela está tomando Losec e Pantoprazol, porque o cardiologista receitou o Losec, o neurologista receitou o Pantoprazol, e fica aquele mundo de remédios. Você pega pessoas que enxergam mal, não conseguem ler, pegam as letras dos médicos que escrevem em garranchos ininteligíveis, e essa pessoa tem aí 10, 12, 15 remédios para tomar por dia. Elas esquecem às vezes que tomam de novo. É uma desorganização total. É aí que entra a função do farmacêutico clínico. Ele vai lá, recebe essa pessoa, desorienta, checa se tem remédios que têm interações, porque às vezes um médico receitou um, outro receitou outro, e são medicamentos que têm interações perigosas até. O certo, o que é ele entrar em contato com o médico e dizer, olha, acho que a gente vai ter que tirar um desses 2 medicamentos. Ajuda o médico, ajuda o doente, e você pode ter um impacto importante na saúde pública. Isto vai exigir o quê? Vai exigir que o farmacêutico, que a farmacêutica, agora a maioria total, não seja uma pessoa acomodada. Vai exigir que vocês estudem a vida inteira, que leiam na época de faculdade, que estudem, porque vocês estão criando uma profissão que, não vou dizer que é nova, porque ela é muito antiga, mas é uma profissão que vai agora estar experimentando o futuro. E o futuro qual vai ser? Você vai ter aqueles que vão para a indústria, essa demanda vai aumentar cada vez mais, nas várias áreas, né? Na química, na área da medicina, em várias áreas. E do outro lado você vai ter o farmacêutico clínico. E o clínico não vai nem talvez ser o farmacêutico geral. Quer dizer, o geral é esse que está ali em contato e acerta as coisas. Mas você vai ter nos hospitais, você tem um farmacêutico que faz oncologia só. Eu tenho 50 anos de experiência em oncologia. Tem que ter esse personagem, não dá para trabalhar sem ele. Porque eu faço uma prescrição de X miligramas de adriamicina, e quem vai me dizer qual é o volume certo? Eu faço na minha cabeça, põe 100 ml, põe 200, põe 300 ml de soro. Quem vai dizer, não, está errado, você tem que pôr isso em tal volume de soro. E você não pode misturar esta droga com a outra no mesmo frasco. Tem toda uma teoria e tem todo um conhecimento aí que vocês têm que dominar. E para isso tem que estudar. Olha, quem tem profissões na área biológica tem que estudar. Quem não gosta de estudar vai fazer outra coisa. Porque essas profissões exigem muito da pessoa. Exigem muito, está em contato direto. E as coisas, não é que você aprendeu já e você vai fazer o resto da vida, porque o conhecimento está em mutação o tempo inteiro. Você vai ter que estudar porque vão surgir coisas novas na sua área, e cada vez mais. E não vai chegar um momento que você vai dizer, bom, agora chega, agora não preciso mais. A hora que você fizer isso, você vai ficar para trás. E vem uma meninada se formando e dando cotovelada, querendo ocupar o lugar daqueles outros, né, que são os mais velhos. Então não há alternativa. Ou estuda, ou vai fazer outra coisa, porque não vai dar para sobreviver. Eu disse a vocês que quando me formei, o estado de São Paulo formava aí, 400, 500 médicos. Hoje, as faculdades de medicina no Brasil vão formar 30 mil médicos por ano. Na profissão de vocês, quantas faculdades havia de farmácia aqui em São Paulo? Não sei se chegava a meia dúzia no passado. Olha quantas há hoje. A competição vai ficando cada vez mais feroz. E como é que você vai encontrar um lugar no mercado? Especializando, estudando.
ou indo para a clínica geral, que vai ser sempre útil, sempre necessária, esse contato direto com os pacientes. Eu não entendo ainda como as redes de farmácia não têm essa percepção na profundidade que ela deveria ter, porque interessa para elas. Você tem um bom farmacêutico, a doente chega lá, diz: olha, a receita é esta. Ele chama ela num canto, tem uma sala ou não tenha, diz: olha, a senhora sabe, a senhora tem pressão alta, olha o que acontece aqui, esse medicamento que a senhora toma, anti-inflamatório, não pode tomar todo dia por muito tempo, porque a senhora pode ter problemas, complicações renais, hepáticas, etc. Os doentes não sabem essas coisas. Eu tinha na penitenciária do Estado, anos atrás, um preso que tinha crise de asma. E um dia ele chegou numa insuficiência respiratória brava mesmo. Eu dei... a gente tinha lá uma cesta básica de medicamentos, e eu dei para ele uma prednisona, 20 miligramas, mandei ele tomar 2 vezes por dia. Falei: olha, você vai tomar isso aqui 3 primeiros dias, 2 vezes ao dia, depois mais 3 dias, 1 vez por dia, e aí você para, porque esse remédio pode dar uma porção de problemas, pode dar, enfraquece os ossos, você vai juntar gordura na barriga e tal. Passou, eu fiquei meses sem vê-lo. Um dia eu cruzo com ele, eu demorei para reconhecer, o rosto dele parecia uma abóbora assim, uma barriga enorme. Ele tinha ficado tomando, ele melhorou tanto com a prednisona, ele ficou tomando prednisona o tempo inteiro. Então estava com uma intoxicação pela prednisona, uma coisa descomunal. Sabe, essas coisas acontecem também, não acontecem só nas cadeias, acontecem na vida prática, né? Você pega pessoas que estão fazendo coisas muito erradas e criando problemas. Pega uma coisa simples. Pega o paracetamol. Paracetamol é um remédio que a gente usa como analgésico e usa como antipirético. Muito bem. A dose máxima que a gente deve usar de paracetamol é de 3 gramas por dia. A partir de 3 gramas por dia, nós começamos a ter risco de toxicidade hepática. Eu estava gravando na periferia do Rio de Janeiro um documentário sobre a dengue. E aí veio uma menina, febrão de dengue, tinha tomado 8 comprimidos de paracetamol de 750 miligramas. Imagina, não sei como ela não morreu, porque o paracetamol é um mau antipirético, a dipirona é muito melhor, mas ele não baixava a febre, ele ia tomando de 2. É um absurdo. Nos Estados Unidos é proibido comprimido de paracetamol com mais de 300 miligramas. Aqui tem de 500, tem até de 750. Não é? O médico muitas vezes fala: se tiver febre, você toma um comprimido de paracetamol. E aí quem é que podia dar essa orientação de uma forma muito mais segura e muito mais clara também? Era o farmacêutico. Ele está ali, vai vender: olha, a senhora vai tomar paracetamol, mas não pode passar dessa dose aqui, tem que ser no máximo 3 gramas por dia, que equivalem a tantos comprimidos desses que a senhora está levando. Porque o médico receita o paracetamol, não fala na dosagem, e esse doente às vezes está comprando um paracetamol de 750 miligramas. Por isso que um sistema de saúde que não usa a expertise do farmacêutico é um sistema de saúde com falhas graves na organização, muito graves na organização. Eu tenho uma visão muito... Eu me perdi no tempo outra vez aqui. Como é que estava aqui, Marcos? Eu estou vendo aqui 20 minutos, é isso ainda? É? Nossa, que bom. Dá até para cantar alguma coisa. Mas eu tenho uma visão otimista, de verdade mesmo. Vocês estão vivendo um momento muito difícil no Brasil, com essa polarização, esse populismo que já vem vindo há quase 20 anos, e às vezes dá uma coisa, diz: o Brasil não dá certo, eu quero ir embora daqui, etc. Mas isso passa. Nós já tivemos momentos piores.
Isso vai passar. A geração de vocês vai viver esse desafio e vai encontrar caminhos. Não todos encontrarão caminhos, é lógico, mas aqueles que se dedicarem, que estudarem, que tiverem força de vontade, quiserem fazer o melhor, vão encontrar os caminhos. Eu falei de algumas possibilidades aqui, mas isso não quer dizer que sejam as únicas, vocês, e nem que eu saiba quais são todas elas, vocês é que vão descobrir. Nós temos um projeto na Amazônia. Eu estava no ano de 2000, meu Deus, no ano de 2005, nós organizamos um congresso aqui no Brasil e veio um dos palestrantes, era o Dr. Robert Gallo, que foi um dos descobridores do vírus da AIDS. E para atrair, nós trouxemos 20 palestrantes de alta qualidade. Para atraí-los, porque o Brasil naquela época não fazia parte do mercado de ciência, para atraí-los eu combinei de levá-los para o Rio Negro. Há 8 minutos, tá bom. A Unip, a Universidade Paulista, tem um barco lá que usava para aulas de ecologia. Então, nós estávamos lá um dia às 6 horas da tarde, o barco caminhando. O Rio Negro é a coisa mais linda do mundo. Aliás, a Amazônia é a coisa mais linda do mundo. E o Robert Gallo disse, escuta, quem é que está estudando essas plantas sistematicamente aqui? Eu falei, olha, as universidades fazem estudos pontuais. Ele falou, não, estou falando de screening, de bioprospecção. E eu fiquei com cara de idiota, né? Porque eu não conhecia nenhum projeto de bioprospecção. E aí eu disse, aproveitar, conversei com o pessoal da Unip, falei, olha, vocês têm o barco lá, né? Deixa a gente usar o barco, montamos uma equipe, vocês montam um laboratório, aí é bom para a universidade, bom para a gente e tudo. E aí nós montamos um projeto que agora, o projeto foi em 2005, eu acho, no começo mesmo. Então ele hoje tem um tempo longo aí. Nós temos já neste momento 2.200 extratos de árvores da região do Rio Negro. Eu acho que é a maior estratoteca pelo menos daquela região, não tem dúvida. Mas, e aí, precisava de uma farmacologista. Eu entrei em contato com o National Cancer Institute, com a área de produtos naturais, e eles disseram, manda alguém aqui, a gente prepara. E veio uma menina, uma garota mesmo, assim, jovenzinha, que foi indicada por um dos professores da Unip, e eu a entrevistei. E ela estava começando mesmo, acho que tinha 2, 3 anos de formada, estava fazendo mestrado ainda, mas eu gostei dela, achei que ela tinha um pique, tinha vontade de aprender, de estudar, e a Unip mandou ela para os Estados Unidos. E nós montamos esse projeto de prospecção, que a gente testa os extratos contra células tumorais malignas e contra bactérias resistentes. Eu vi essa menina volta dos Estados Unidos com um modelo do laboratório de extração, um modelo com a planta, e ela sozinha montou o laboratório com eletricista, chamando as pessoas, os técnicos para fazer a parte da instalação, mas ela conduziu tudo isso. Hoje ela é uma pesquisadora sênior, nós temos um número muito grande de trabalhos publicados no exterior e tudo, e surgiu ali uma pessoa que não tinha, hoje tem lá pelo menos 10 farmacêuticos trabalhando e pesquisando nessa área. Uma coisa que surgiu ali, que uma pessoa que não estava nem preparada para aquilo, mas estudou, se esforçou, procurou de qualquer maneira enfrentar esse desafio. E hoje eu acho que é uma das pessoas mais importantes nessa área. Então, esse caminho vai ser feito por vocês que vão encontrar essa localização da profissão, como aconteceu com os médicos. Olha, eu acho que eu não faço 10% da medicina que eu aprendi na faculdade. Tudo ficou novo, tudo mudou. Quando eu era estudante, quando me formei médico, nós tínhamos aí meia dúzia de exames. Ainda encontrei uma vez o Dr. Adib Jatene, que foi um grande cirurgião cardíaco. Ele me disse, olha, quando eu me formei, ele disse, falando dele, nós tínhamos os exames de laboratório,
tínhamos raio-x com contraste e sem contraste. E nós tínhamos o eletrocardiograma, e só. Ele era um doutor Adílio, uns 20 anos mais velho do que eu. Eu, quando me formei, igualzinho. Olha hoje o que aconteceu. Agora, se eu não tivesse acompanhado o que aconteceu, simplesmente não dava para exercer a profissão. Então, acho que vocês precisam mesmo, confiar em vocês e ter curiosidade. A curiosidade é absolutamente fundamental. As pessoas que não são curiosas, que não querem ler, que não querem se preparar, são pessoas que vão ficar para trás. O mercado vai expulsá-las normalmente, fisiologicamente. Olha, vocês pegam uma revista como a Science. A Science é a revista mais importante de ciência nos Estados Unidos. Você tem a Science nos Estados Unidos e você tem a Nature na Inglaterra. São as duas revistas de ciência mais importantes. Quando você publica um artigo na Science, é um sucesso geral, né? Na Nature também. O fulano tem 3 artigos na Science. Nossa, não é uma carreira maravilhosa, né? Muito bem. Assinem pela internet. Vai dar quanto isso? Eu estou sem dinheiro, eu não consigo. Assinem pela internet. Vocês vão pagar uma assinatura anual. Faz tempo que eu não vejo, pode ser que o número não seja exatamente o que eu vou dizer. Mas vocês vão gastar aí uns 200, 300 reais por ano para assinar a revista. A gente gasta tanto dinheiro fazendo bobagem, né? Tomando cerveja no bar, comprando baseado. Não vou mandar ninguém levantar a mão, porque... nem mandar sair da sala, porque eu vou falar para as paredes aqui, mas tudo bem. Não é? Junta esse dinheiro. Assina pela internet só, que é mais barato. Acompanha. Vai lendo, vê o que acontece com a pessoa. Não precisa ler inteiro, todo mês. Mas você vai lendo, e às vezes você não entende nada do que você está lendo. Mas é assim que a gente se alfabetiza. Quando começou a genética, começou a ter essa explosão de conhecimentos, o DNA recombinante, eu não entendia nada disso, tinha aprendido um pouco na faculdade, mas não estava à altura daquela história. Eu comecei a ler, eu lia, e às vezes não entendia nada do que eu tinha lido, eu lia de novo, e eu via que na segunda vez eu já... tinha uma pequena noção, na terceira vez eu já estava relativamente bem informado, e assim eu fiquei alfabetizado nessa tecnologia. Se eu não tivesse me alfabetizado lá pelos anos 80 nessa área, eu hoje estava perdido, hoje não tinha mais condição de acompanhar o que acontece na medicina. Procurem se informar mesmo, estudar o máximo que vocês puderem, pegar uma área que vocês se interessam, que vocês gostam e acompanhar, e ler coisas que não tem nada a ver com essa área também. Por isso eu digo a Science ou a Nature são alternativas muito boas, porque sai um pouco fora do universo, e às vezes você lê um artigo de uma coisa que você fala, mas para que serve isso? Com o passar do tempo você vai ver que aquilo vai servir para muitas coisas, outras não. Mas com isso você passa a ter uma visão da ciência, para onde a ciência vai. Se você não vai ficar na carreira acadêmica, científica e tudo bem. Mas você tem que ter uma informação de o que está acontecendo na ciência. O que eu precisaria fazer se eu me interessar, se eu quiser ir para essa área. Quanto mais abrangente for a formação, maior a chance de ser encaixada no mercado. E aqueles que vão para a área clínica, tem que pensar o seguinte sempre: o homem é o centro da nossa atenção. A mulher, pode ser o homem também, né? Quem é o centro da atenção? É o paciente. É a pessoa que está lá e que vai tomar medicação, que precisa de uma orientação, que precisa de um esclarecimento, que eu preciso dizer para ela, tem que aprender, que ela tem que andar, que não pode ficar parado o dia inteiro, porque a vida sedentária faz muito mal para o corpo humano. Ela tem que andar e que não pode comer tudo o que oferecem para a gente. Toda hora estão oferecendo alguma coisa para a gente. Você chega num lugar, vai começar a reunião. Serve café, pão de queijo, um bolo. Mas você está indo na reunião, tomou café em casa, precisa comer agora outra vez, quando chega na reunião? Né? Assim é.
Esse conceito da saúde é fundamental. Lembrar que envelhecimento, a população envelhece, mas não quer dizer que tenham que sofrer por causa do envelhecimento. Fazer uma pessoa andar é a coisa mais difícil do mundo hoje. Mais difícil do mundo. Olha, você pega uma mulher, teve câncer de cólon, nunca andou, sedentária, 50 anos. Essa mulher opera, tira lá, faz uma colectomia, operou, saiu o tumor e tal. Aí, a partir desse momento, ela começa a andar 30 minutos, 5 vezes por semana. Ela faz quimioterapia, faz tudo o que precisa, mas começa a andar 30 minutos, 5 vezes por semana. Sabe quanto ela corta o risco de morrer da doença? 50%. Sabe quanto a quimioterapia corta o risco de ela morrer da doença? 30%. E ela faz quimioterapia, passa mal, vomita, fica destruída às vezes e faz até o fim. Aí acabou tudo, fala, tem que andar 30 minutos. Não, ninguém anda. Ninguém anda. E por que ninguém anda? Ninguém anda porque é contra a natureza humana. Eu pego uma população altamente diferenciada aqui. Se eu perguntasse, exercício físico faz bem? Todo mundo levantava a mão. Mas ninguém corre, ninguém faz. Ninguém faz porque é contra a natureza humana. Animal nenhum gasta energia à toa. Por isso que é chato levar criança no zoológico, né? Você leva na jaula do leão, o leão está parado. Leva na onça, você quer que a onça dê um pique? Não, nada. Ela comeu, está ali quieta. Vocês nunca viram uma girafa correndo no zoológico, tal, para fazer exercício? Não, ninguém. Os animais gastam energia em 3 situações. Eles gastam energia atrás de comida, de sexo ou para fugir de predadores. Com essas 3 necessidades garantidas, eles ficam quietos, parados. E é assim conosco. É assim conosco. Nós também, o ideal para nós o que é? É o almoço de domingo. A gente come bem, né? 2, 3 pratos de comida, sobremesa, bebe cerveja, caipirinha antes. E aí depois, o que a gente quer? Vai para o sofá. Esse é o ideal nosso. Isso aqui é gostoso de fazer. Alguns mais descarados vão para a cama mesmo e dormem, né? Toda vez que você fala, eu vou fazer exercício, cai sobre os nossos ombros milhões de anos em que diz, olha, não gaste energia à toa. Não gaste energia à toa. E é isso que torna difícil. Às vezes vocês encontram pessoas que falam assim, não, eu adoro, eu gosto de fazer exercício, eu acordo de manhã, estou disposto, eu quero correr, quero pedalar, quero nadar e tal. É mentira. É mentira. Esses caras fazem isso para humilhar a gente. Porque aí você fala, eu sou preguiçoso, eu acordo de manhã, quero tomar um café, ler o jornal. Nós temos que vencer. Aqueles daqui que estão esperando essa disposição para começar, esquece. A disposição não virá. Eu sou corredor de distâncias longas, corro maratonas até hoje. Eu corro maratona há 26 anos. Nunca nesses 26 anos eu acordei uma manhã que eu precisava treinar e disposto, de, que ótimo, eu vou correr. Nunca. Então, se existisse essa disposição, 26 anos eu teria sentido uma vez. Nunca senti. Você só corre, só faz esse exercício se você tiver disciplina, se colocar como prioridade. Dizer, eu não quero ter uma velhice acabada, não quero chegar aos 40 anos de idade com barriga, com pressão alta e com problemas de obesidade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Pedro. Obrigado. Vocês gostaram?